Neste vídeo eu irei compartilhar com vocês algumas informações seríssimas sobre o caso Bacabal. É preciso realmente se fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Por isso eu peço, fiquem conosco até o final, prestem bastante atenção em todas as informações, analisem, tirem suas conclusões e no final compartilhem conosco a opinião de vocês, porque para nós realmente é relevante e tem importância. Alguma coisa precisa ser feito, senão vai ser tarde demais. O que é que os envolvidos no caso Bacabal, no caso do desaparecimento de Agatha e Alan, mais desejam neste exato momento, meu querido, minha querida? É que o caso Bacabal realmente caia no esquecimento, deixe de ser mencionado, citado, falado, comentado na mídia de modo geral, que saia do cenário, que desapareça do cenário, que realmente seja esquecido e abandonado. Meu querido, minha querida, vejam só, preste atenção. Se de fato existe sim a participação de terceiros, o envolvimento de pessoas no sumiço, no desaparecimento de Agatha e Alan, realmente nessas alturas o que os envolvidos mais desejam é que o caso realmente venha a ser esquecido, deixado de lado, caia no esquecimento, abandonado pelo público, que o público que acompanha o caso venha realmente perder o interesse e assim não acompanhar mais nada sobre o caso Bacabal, sobre o desaparecimento dos dois irmãos. Aí, meu querido, minha querida, realmente vai colaborar e colaborar muito para com os envolvidos. Agora vejam só, segundo um dos delegados que estão à frente das investigações, realmente as autoridades lá no Maranhão estão investigando o envolvimento de terceiros, a participação de terceiros. Então vejam só, com certeza as autoridades lá no Maranhão já têm alguma coisa nesse sentido. Então vejam só, se o caso realmente cair no esquecimento, perder o interesse do público, será muito ruim para a dona Clarice Cardoso, principalmente para os dois irmãos que ainda continuam desaparecidos. Para evitar que um caso caia no esquecimento e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados, é fundamental manter a pressão constante por meio da mobilização da opinião pública e do acompanhamento legal rigoroso. Não pode dormir no ponto. Não se pode deixar com que as coisas se resolvam por conta própria no passar do tempo. No que se trata do caso Bacabal, não dá para esperar que a qualquer momento, por meio de um acidente, ele vai se resolver. Vejam só, preste atenção, meu querido, minha querida. Algumas coisas que precisam ser feitas, que podem ser feitas para que o caso Bacabal não caia no esquecimento e venha a ser abandonado, inserido em meio a outros casos sem solução, que estão dentro de uma gaveta há 1 ano, 5 anos, 10 anos, até mais, e esquecidos, que não foram resolvidos. Vejam só, estratégias como exposição em redes sociais, cobrança institucional e assessoria jurídica são essenciais no que se trata do caso Bacabal. É isso mesmo, preste atenção.
O caminho ideal para agir varia dependendo da fase em que o caso se encontra. Vejam só, preste atenção. Na fase policial, no caso das investigações, solicite à delegacia de polícia responsável pelo caso cópias do andamento e das certidões das investigações. Se houver lentidão, é possível acionar o MP para acompanhar o inquérito. Então vejam só, preste atenção. Se você vai até a delegacia e solicita à autoridade policial que está à frente das investigações cópias das certidões das investigações para saber em que pé está, para se inteirar sobre o caso, e você percebe que não há uma certa agilidade, o tempo passa e você não foi atendido naquilo que você solicitou, aí você vai até ao MP para pedir com que acompanhem, lhe conceda o apoio necessário para obter o que você precisa. Mantenha o assunto público. O que significa? Significa que a dona Clarice Cardoso precisa fazer e saber fazer por onde com que o público se mantenha interessado pelo caso Bacabal. Infelizmente, hoje nós percebemos que o caso vem caindo no interesse do público. O público já não está tão interessado pelo caso como uma outra hora esteve, você está entendendo? Então vejam só, para a dona Clarice Cardoso hoje, realmente fazer com que o público continue se interessando pelo caso e mantendo o caso em evidência, em notoriedade e não deixando o caso cair no esquecimento, realmente será um grande desafio a ser enfrentado. Agora vejam só o que ela pode fazer para que realmente ela venha obter aquilo que é preciso, aquilo que é necessário sobre o caso. Vejam só, por exemplo, reunir provas, relatos e o histórico do caso para criar páginas informativas nas redes sociais, garantindo que a sociedade e a mídia continuem pressionando as autoridades por resultados, por respostas. Neste caso aqui, ela já tem a sua rede social, pois a qual ela se utiliza para se comunicar com os seus seguidores. Vejam só, preste atenção. Ela disse recentemente que antes do caso ela tinha poucos seguidores, quase ninguém lhe seguia. Depois do caso, o número de seguidores cresceu e cresceu bastante, de maneira significativa. Você está entendendo? Então vejam só, uma das estratégias a ser usada para manter o caso em evidência, em notoriedade e não deixar que ele caia no esquecimento é falar sobre o caso por meio da sua rede social. É isso mesmo. A dona Clarice Cardoso, ela precisa falar sobre o caso, sobre o acontecido, você está entendendo? É isso mesmo. A gente percebe que quando a dona Clarice Cardoso, ela mesma, fala alguma coisa sobre o caso, a mídia se interessa. As redes sociais se interessam, o público se interessa quando ela mesma fala. Então vejam só, nós entendemos que a dona Clarice Cardoso precisa se fazer uso da sua própria imagem, da sua própria pessoa, para falar sobre o caso com o público que lhe segue. Só assim ela vai fazer por onde o caso se manter em evidência, em notoriedade, vivo, aceso, na memória do público, no interesse do público, você está entendendo? E assim ela não permite, né? Ela faz o que é preciso ser feito para que o caso não caia no esquecimento, meu querido, minha querida, porque vejam só, é isso que os envolvidos estão esperando que aconteça.
que o caso realmente seja esquecido. Apoio especializado. O que significa? Significa o seguinte, que na opinião de muitos, meu querido, minha querida, a presença de um advogado, no caso Bacabal, se faz necessário desde o início. Porém, segundo informações, não se tem, nunca se teve, na verdade, um advogado no caso desde o início. Mas, recentemente veio à tona uma informação de que um advogado se colocou à disposição da dona Clarice Cardoso para justamente lhe auxiliar de maneira jurídica no caso do desaparecimento dos seus 2 filhos. É isso mesmo, vejam só. Uma das coisas que ela pode fazer para buscar agilizar o caso e assim fazer com que o caso realmente venha trilhar um caminho em direção a uma solução é ter um advogado. Vejam só. Busque auxílio jurídico com um advogado, dependendo da natureza do caso, com defensorias públicas e especializadas, como núcleos voltados aos direitos humanos. Então vejam só, preste atenção, a dona Clarice Cardoso, ela precisa sim de uma representação jurídica, da presença de um advogado no caso. Ela precisa sim. Agora, segundo informações, um advogado se colocou à disposição dela, à disposição do caso, à disposição dos 2 que estão desaparecidos, porém, o advogado não foi aceito. O advogado não foi recebido e nem abraçado na sua intenção, na intenção que teve e que tem de ajudar, de auxiliar a dona Clarice Cardoso mediante a esta situação que ela vive, que é o desaparecimento dos seus 2 filhos, de Agatha e Alan, já por 5 meses. Já está caminhando para o 6º mês.